E aí, pessoal, terminou o Gauchão, o Grêmio conquistou o 5º título consecutivo, mas o campeonato ensinou verdades e mentiras que o Gauchão nos expôs. Um a um nós vamos falar sobre isso a partir de agora. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas antes o vídeo e o recado da Metais Thalita. Se você está construindo ou reformando, está na hora de comprar a torneira da cozinha ou do banheiro, a partir de agora, Metais Thalita. Isso mesmo, chega na loja e pede Metais Thalita. Nas melhores lojas tem um expositor Metais Thalita. Vai sem medo, gente. 10 anos de garantia. Essa é a linha Black. Metais Thalita é parceiro do CCD. Gente, acabou o Gauchão. E junto com o Gauchão, eu usei verdades e mentiras. O que a gente pode tirar do que aconteceu pós-rebaixamento até o título gaúcho? O Grêmio, por exemplo, começou o título gaúcho com o Wagner Mancini. Ontem o Diogo Rossi, inclusive, fez a brincadeira. O Wagner Mancini é campeão gaúcho ou não? Na verdade, a demissão de Wagner Mancini se dá logo após aquele jogo contra o Juventude, em que o Grêmio jogava no 4-2-3-1, utilizando Campaz, utilizando Benítez, utilizando um time leve, que dava contra-ataques, que permitia muito ao adversário e que, entre outras coisas, foi por isso que caiu. Thiago Santos era titular, Orejuela era titular, e o Grêmio usava os reforços que não davam certo, como o Janderson. Mas veio ali a primeira grande verdade. Mancini não era treinador para o Grêmio. O Campeonato Gaúcho precisou nos ensinar algo que a grande maioria dos torcedores já sabia no ano passado. Na verdade, já sabia antes mesmo da contratação. Outra verdade que se coloca é que também o trabalho de gestão do departamento de futebol teve dificuldade mais uma vez para contratar. Os contratados durante o Gauchão ou no início de temporada foram Orejuela, que já foi até dispensado, Bruno Alves, que até o momento faz uma boa campanha sim. Bruno Alves, o zagueiro pela esquerda, titular absoluto ao lado de Pedro Jeromel. Nicolas acabou se lesionando, mas não dá para dizer que estava indo tão mal. Agora, Benítez, Janderson, aí as coisas complicaram. Janderson jogou um pouco, banco, dificilmente vai ser jogador utilizado. O Roger colocou em alguns jogos, mas dificilmente. E Benítez, uma grande decepção, a gente vai chegar nele quando começar a falar nos acertos, nas verdades. Por que a gente fala em Benítez na hora de falar o acerto? Porque é exatamente a partir de algumas movimentações que a gente viu o Grêmio crescer. Uma delas, tirar o Benítez de cena. Tirar o Benítez de cena. O que a gente pode falar como verdade positiva? Já que a gente citou as negativas que o Gauchão nos ensinou. A contratação de Roger Machado é a maior delas. Denis Abraão foi certeiro. O Grêmio tinha Mancini e uma forma muito particular que caminhava para um fracasso do Grêmio. Caminhava. Pois um pouco antes do Grenal, troca o treinador e assume Roger Machado. A primeira ideia, a primeira lembrança que se tinha era do Roger super propositivo, com aquele time do 4-2-3-1 que ele ensinou lá em 2015, 2016, mas agora o Grêmio é outro. E Roger sabia disso. E ele chega mudando a equipe e coloca o 4-1-4-1 e começa a posicionar diferente os jogadores. E aí vem as grandes virtudes que o Gauchão nos ensinou. A primeira, Vijaçante. Ele não era box-to-box. Roger, conversando e olhando os jogos dele na seleção do Paraguai e também no seu antigo clube, disse, ele é cabeça de área, ele é 5. Ele vai jogar centralizado. E botou o Vijaçante para trás, posicionando como primeiro volante. Segunda verdade de Roger, do ponto de vista positivo. Bitelo. Roger encontrou em Bitelo o jogador para ser o box-to-box volante. Às vezes pela direita, às vezes pela esquerda. Bitelo foi o grande nome do Grêmio
no Campeonato Gaúcho. Curiosamente, jogou as 2 primeiras partidas lá no time de transição, depois foi um pouco esquecido, chegou a ser, inclusive, um jogador que não iria subir, iria ser colocado num negócio, alguma coisa, ou permanecer na transição, ele já com 22 anos. Chegou o Roger, viu uma partida que tinha um misto, viu ele jogar e disse, traz esse aqui, que esse aqui é titular. E virou o grande nome do Grêmio. Precisou o Roger ver. Algo que todos já tinham visto, né? Todos já tinham visto. Só o Grêmio é que não enxergava. Que o time de transição todo era baseado em cima dessa grande capacidade do Bitelo. Outra verdade que se posiciona é Gabriel, também menino, também um jogador que estava sendo utilizado em posições diferentes, pois Roger abraçou o Gabriel, e Gabriel é uma das realidades que o Gauchão nos mostrou. Aí a gente tem pontos e pode olhar também no campo negativo. Roger viu que Orejuela não conseguia dar a resposta e sacou Orejuela, colocando o Rodrigues. Um movimento que, é preciso ser justo, o Mancini já fazia, já entendia que Orejuela não conseguiria dar o resultado. O outro posicionamento, e aí voltando a Roger, é a relação com Campaz e com Benítez, que era a estrutura do time pensado. Pois o meia de botar o pé em cima da bola proposto por Denis Abraão não joga nesse time do Roger. Benítez foi tirado, escanteado, eu diria até, em nome de um time com maior capacidade de jogar sem a bola. Campaz, que tem a dificuldade sem a bola, jogava por dentro. Roger, inclusive, fez esse movimento em alguns jogos e constatou, aqui não vai. Se precisar dele por dentro, não temos ele. Então jogou o Campaz para o lado do campo para ser um construtor na extrema direita. Essa realidade é também uma inteligência do Roger de verificar que precisa ter 7 jogadores atrás da linha da bola o mais rápido possível. Quem são eles? Os 4 homens de trás, o Vijaçante, o Lucas Silva, que é outra realidade do Roger, e também o Bitelo. E essa questão do Lucas Silva é outro ponto que a gente tem que colocar. Todos indicavam o Thiago Santos, pois Roger fez a movimentação, mesmo utilizando o Thiago em alguns jogos, e verificou. O titular é Vijaçante e o reserva pode ser o Thiago Santos. Ou o Thiago Santos, e depois eu vou fazer outro vídeo sobre os negócios que estão circulando, uma possibilidade, inclusive, de sair do Grêmio. Outra verdade posicionada. E agora, as verdades que nos posicionam, mas que a gente tem que projetar. Diego Souza não irá conseguir ser o protagonista na Série B. Algo que o Grêmio determinou em algum momento, mas o Campeonato Gaúcho nos disse, não vai. Vai ficar fora em muitos jogos. Então, o Grêmio saiu atrás de uma contratação exatamente porque o Gauchão nos ensinou isso. Também é preciso dizer, o brasileiro já tinha nos ensinado. Não precisávamos passar por isso, mas mais uma vez se verificou. E a outra coisa diz respeito também a um número de opções maiores dos lados do campo. Quando o Ferreira saiu, foi Rildo. Rildo não conseguiu dar resposta, sentiu um pouco. Foi-se atrás agora de um jogador como o Gabriel para tentar, junto com o Ferreira, junto com o próprio Janderson, junto com o Campaz e com uma outra posição que o Roger esteja movimentando para fazer parte desse trabalho. O Grêmio vai dispensar jogadores, a gente vai falar no próximo vídeo sobre isso, mas o que a gente tem que colocar aqui é que o Gauchão ensinou. Todos viram isso que a gente conversou aqui. Todos viram. Espero, sinceramente, que a gente faça valer essa condição de ensinamento do Campeonato Gaúcho. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.